Hoje a gente vai estudar polinômios com coeficientes num domínio, tá bom? A gente pode pensar no... O exemplo padrão que a gente vai ter na cabeça é D igual a Z, né? Que é o exemplo que nos interessa. E K, o corpo de frações do domínio, que vai ser o corpo dos números racionais. Então, em geral, a gente vai ter D domínio, em geral, né? Teremos D um domínio. E K vai ser o corpo de frações, ou seja, vai ser o conjunto dos quocientes, tais que A e B estão em D, e B não nulo. Isso é um corpo, né? Corpo de frações de D, chamado corpo de frações. Isso sempre pode ser feito quando a gente está trabalhando num domínio. Tá? Muito bem. Então, antes disso, antes de entrar na aula de hoje, eu queria utilizar uma meia hora prévia para falar um pouquinho da aula passada que introduzimos o conceito de característica, né? Eu não quis entrar, eu não preparei muito detalhe, porque a gente estava trabalhando nos reais e nos complexos, né? Aqui a gente vai trabalhar nos inteiros e nos racionais, mas a gente se viu na necessidade de falar de característica quando introduzimos o conceito de derivada, né? Que é um objeto, a derivação, né? É um objeto que ajuda a perceber qual é a multiplicidade das raízes, né? Então, quando a gente falou de derivada, veio naturalmente o problema de ter que multiplicar um elemento do corpo por um número natural, um número inteiro, tá? Porque o expoente do polinômio é um número natural, então quando ele desce pela derivada, ele multiplica os coeficientes, né? Então a gente entrou na necessidade de falar de característica do corpo, tá? E eu não falei muito além da definição de característica, e eu dei um exemplo de eu falei que quando a característica é zero, o corpo tem que ser infinito, né? Então eu vou falar hoje um pouquinho a mais. Eu vou dar um exemplo, né? Uma questão que apareceu foi se existem corpos infinitos com característica finita, né? Característica P. E eu vou mostrar um pouco alguns exemplos, tá bom? E vou falar de muita coisa que eu vou falar de novo quando a gente entrar na teoria de corpos, tá? Mas eu vou já deixar aqui as definições. Então, vou lembrar aqui como a gente definiu a característica de um corpo, né? Lembrar que K era um corpo qualquer. Então, a gente considera o conjunto, né? Um mais um mais um, por aí vai. N vezes. E assim, né? Considera esse conjunto. E esse conjunto, esse 1 mais 1, eu vou escrever como 2 vezes 1. 3 vezes 1. N vezes 1. Então, eu faço todas essas multiplicações de 1 do elemento identidade no corpo pelos números naturais, né? E eu vou tomar o maior elemento. Então, eu vou tomar a cardinalidade desse conjunto, né? Esse conjunto vamos chamar de G, né?
Então, vou considerar o seguinte número, né? A característica do corpo, a característica de K é o maior, né? Inteiro, ou natural, a partir de 1, né? Tal que n vezes 1. Não, o menor, desculpa. Não é maior, o menor. O primeiro número que faz com que seja zero. Tá bom? Isso acabava sendo a cardinalidade do conjunto, desde que esse conjunto é no vazio, né? Isso aqui, essa definição, estou tomando o mínimo, né? Quando o conjunto é no vazio. Então, isso aqui é se o conjunto é no vazio, né? Se esse conjunto. Se G é finito, vamos dizer. Se G é finito, tem um primeiro elemento que faz com que essa multiplicação vire zero, né? E quando G é infinito, a definição é zero. A característica... Quando G é infinito, esse conjunto aqui é vazio, né? Não tem nenhum N, tal que a multiplicação por 1 dê zero, tá? Então, o conjunto é vazio, não poderia tomar o mínimo, né? Essa definição não faz sentido. Então, nesse caso, eu defino a característica como sendo zero. Se G é infinito. Tá bom? Então, corpo de característica zero é um corpo... são os corpos que a gente tem na cabeça, né? Então, vou botar aqui exemplo, os primeiros corpos que podemos imaginar. O primeiro, por exemplo, R, C, Q, tem característica zero. Tá certo? Tem característica zero. E se pensarmos no corpo finito, né? Esse corpo aqui, ZP, que são as classes residuais módulo P, né? 0, 1, TP menos 1. Esse corpo tem característica P, né? Porque se você somar 1 com 1 com 1, P vezes, você volta no zero, tá bom? Tem característica P. Onde P é o número primo, né? Aqui P é primo, hein? Vou colocar aqui, P é primo. Tá bom? Esse corpo finito geralmente é denotado por FP. Os corpos em inglês são denotados por F, né, que vem da palavra field. E então esse corpo, a gente usa a notação de FP. É o mesmo corpo. Né? Corpo finito com P elementos. Então temos esses exemplos. E isso pode fazer com que a gente acredite que um corpo... os corpos de característica positiva são os corpos finitos, né? São exatamente os corpos finitos. Isso não é verdade, tá? Mas uma das implicações é verdade. Então, na observação, observação é a seguinte: se a característica é zero, então o corpo é infinito. Bom?
Por quê? Porque o corpo, pelo menos, contém o conjunto G, né? Que é infinito. Então, quase pela definição própria. Tá bom? Então, quando a característica é zero, o corpo infinito, não é verdade que todo corpo infinito tem característica zero, tá? Outra observação. Outra observação. Se você tem que a característica de um corpo é P, então, e você tem que L, outro corpo que contém K, é um corpo, é uma extensão, né? Ou seja, um corpo que contém um corpo K. Então, a característica de ele também tem que ser P. Ou seja, a característica da extensão não muda, né? Porque o 1 é o mesmo para K e para P, né? O 1 de para K e para L, né? O elemento 1 de L é o mesmo elemento 1 de K, né? Isso significa que K é o subcorpo de L. Né? O elemento 1 é o mesmo. Então, se você somar 1 P vezes e dá 0, tanto faz se você está fazendo isso em K ou em L, né? Porque 1 é o mesmo para os dois, tá bom? Então, a característica não muda pela extensão. Não muda, é a mesma. Tá certo? Então, você pode, por exemplo, nesses 3 exemplos, era suficiente você calcular a característica de Q. Se ele é zero, então todo corpo que contém Q tem que ter característica zero. Aqui, se você encontra um corpo que contém ZP, ele vai ter característica finita. Tá? Então, essa é a ideia que a gente vai utilizar para encontrar corpos infinitos com característica positiva. A gente vai considerar extensões desse corpo. Ou desse, né? Que é o mesmo. Extensões infinitas, tá bom? Então, deixa eu adicionar uma página aqui. Só um minutinho, então, deixa eu abrir aqui a porta, rapidinho. Então, deixa dar logo os exemplos, tá? E depois eu vou introduzir os conceitos que estão faltando. Tá? Eu quero logo dar a ideia de como é o exemplo de corpo. Exemplo de corpos infinitos com característica positiva. Então, deixa eu dar aqui. Primeiro exemplo. Lembra que eu estou chamando FP ao corpo finito, né? Esse corpo aqui. Tá? Então, eu vou considerar K o corpo. Bom, eu vou considerar D o anel de polinômios com coeficiência em FP. O anel de polinômios, esse aqui, né? Utilizar a notação FP ao invés de ZP, tá? O anel de polinômios com coeficientes em FP, né? São polinômios, tal que os coeficientes são elementos do corpo FP. Isso é um domínio, porque FP é um corpo, né? Isso aqui é um domínio. A gente já viu que quando temos polinômios com coeficientes num corpo, isso é sempre um domínio.
Então, quando a gente tem um domínio, podemos considerar o corpo de frações, né? Então, esse vai ser meu corpo. Corpo de frações. A notação usual é essa aqui. Corpo de frações de D. O conjunto das funções racionais, né? Lembra que D são polinômios, então K são quocientes, né? São elementos assim, f de x sobre g de x, tal que f e g são polinômios. Em D, né? E g não é nulo. Denominador é nulo. Tá bom? Então, esse é o corpo, sempre, né? Sempre que a gente está trabalhando um domínio, o corpo de frações dele é um corpo. É um quociente de elementos do domínio. Tá? É claro que FP está contido em D, né? Eu tenho a seguinte cadeia de inclusões. FP está contido em D, porque D são polinômios com coeficientes em FP. Então, D, quer dizer, FP seriam os polinômios constantes, né? O corpo dos coeficientes sempre está contido no anel de polinômios. E D está contido no corpo de frações, né? Em K. Lembra que K é essa notação aqui. Corpo de frações. Tá bom? Por que D está contido em K? Porque se você considerar G igual a 1, polinômio 1 no denominador, isso te dá um polinômio qualquer, né? Então, todo polinômio está contido no corpo de frações. Todo polinômio é um caso particular de uma função racional, tá bom? Então, temos, em particular, que isso aqui é um subcorpo de fx. Temos uma extensão. E pela observação anterior, isso implica que a característica de K, né, do corpo Fp de x é zero. Então, característica de K. EP, desculpa. Característica de Fpx, que é o corpo K, né? EP. Então, ele tem característica finita. Né? Por que característica EP? Porque a característica de Fp é EP. E Fp está contido em Fp de x. Certo? Então, ele é um corpo com característica finita. Agora, ele é um corpo finito. Né? Ele, pelo menos, contém os polinômios. Né? Então, todos esses elementos, por outro lado, temos x quadrado, x ao cubo. Todos esses são elementos de K. Estão em D, então estão em K, né? Portanto, K é infinito. Tá bom? Os coeficientes desses polinômios que eu peguei é 1. O coeficiente é 1 de cada um desses polinômios, né? X quadrado, x cubo. Tá bom? Então, temos ali um corpo infinito com característica positiva. É a primeira maneira de construir, é a maneira mais natural de construir esses corpos a partir de um corpo dado, né? Você tem um corpo dado. O que você faz com ele? Você faz polinômios e depois de polinômios você faz quociente de polinômios, né? Para ter um corpo. Quando você faz só polinômios, isso é um domínio, não é um corpo, né? Mas se você considerar quocientes, isso dá um corpo. Tá bom? Então aqui no lugar de K eu vou chamar FP. FP. FPX.
Tá bom? Então, temos esse corpo infinito, com característica positiva. Tem um outro exemplo. Exemplo 2. Que também é uma construção mais ou menos natural. Deixa eu pensar como é que é. Ah, sim, tudo bem. Olha só. Você vai fazer o seguinte: pega o corpo. Esse corpo aqui, FP, né? Ele é finito. Como é um corpo finito, ele não pode ser algebricamente fechado, tá? Todo corpo algebricamente fechado é infinito. Então, isso eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Esse corpo não é algebricamente fechado. Não é algebricamente fechado. Vocês entendem mais ou menos o que significa um corpo ser algebricamente fechado, né? Mas, se não, eu vou dar a definição específica daqui a pouquinho. Tá? Significa que nem todo polinômio tem raiz, né? Basicamente isso. Por que não algebricamente fechado? Por ser finito, né? Por ser finito. Tá? Então, um corpo finito não pode ser algebricamente fechado. E algebricamente fechado tem que ser infinito. Mas, de novo, ser infinito não basta para ser algebricamente fechado. Então, a gente considera o fecho algébrico dele. Ou seja, eu vou considerar uma extensão do corpo, tal que a extensão seja algebricamente fechada. Todo corpo tem o fecho algébrico, tá? Por exemplo, dos números reais, o conjunto dos números reais não é algebricamente fechado, né? Mas o conjunto dos números complexos é. E o conjunto dos números complexos contém o conjunto dos números reais. Então, os complexos são o fecho algébrico de R. Tá? Então, vamos considerar, ou considerem, uma nova extensão, né? Vamos chamar de L. O fecho algébrico, a notação é essa aqui. Fecho algébrico. Fecho algébrico. De FP. Tá bom? Professor, Oi. desculpa interromper. Mas o que que garante que esse fecho existe, esse fecho algébrico? É uma ótima pergunta. Sempre existe. A gente vai mostrar isso mais na frente. Ah, Isso, tá. isso vale para qualquer corpo. Tá? Todo Entendi. corpo possui um fecho algébrico. Mas é Ah, uma sim. pergunta não trivial. É porque A prova parece algo disso bem grande, né? Parece um é resultado um bem grande. resultado forte. Sim, tá bom. Obrigado. A gente vai acreditar nisso por enquanto e vamos mostrar mais na frente que isso é verdade. Tá? Mas isso existe sempre. Então, o que eu queria falar? Ah, tá. Então, esse fecho algébrico, ele é uma extensão algebricamente fechada. Tá bom? Então, primeiro, esse corpo é infinito. Por quê? Porque ele é algebricamente fechado. Se ele é algebricamente fechado, não pode ser finito. Tem que ser infinito. Tá? Eu vou explicar isso. Pois é algebricamente fechado. Certo? Segundo, ele contém f de p. Ele é o fecho algébrico, né? Então ele contém f de p. Portanto, ele tem característica p. Característica de fp. Partícula finita. Né?
Então, temos um corpo infinito, com característica positiva. Aqui está faltando o fecho. Não é de FP. É de FP e P também, mas eu quero do fecho algébrico, né? Tá bom? Então, temos dois exemplos bem naturais, né? De fato, eu peguei um corpo e estendi como polinômios e depois estendi como quociente de polinômios. O caminho mais natural que tem. Segundo caminho mais natural, peguei, mas já utiliza mais ferramentas, né? Peguei o meu corpo, ele não algebricamente fechado, considera o fecho algébrico. Esses dois são corpos infinitos algebricamente fechados. Tá? Então, existem o Hard, né? Perguntou algumas coisas. Matemático famoso, né, que trabalhou como Ramanujan, feitas pelo Hard. Ele fez as seguintes perguntas. Ele fez várias perguntas, né? Mas ele perguntou qual a relação entre L e K, né? Ou seja, esse corpo, esse aqui, que é os quocientes, né? Está contido nesse? Essa é uma pergunta. Se não, ele pergunta, e ao contrário? A resposta é não, para as duas. Tá? 3, ele pergunta, esse corpo é algebricamente fechado? Não, não deveria. Deveria não ser, né? Ele não é. Não é algebricamente fechado. Tá? Então, ele é uma extensão do FP, mas não é uma extensão que seja algebricamente fechada. Tá? Isso. Tá bom? Então, deixa. O que eu queria falar? Deixa eu falar do fecho algébrico, só a definição para não ficar incompleto aqui. Deixa eu só dar a definição do fecho algébrico. Então, quando. Tem algumas definições de corpos que eu vou dar agora, mas que eu vou repetir elas daqui a pouquinho, tá? Então, então considere dois corpos quaisquer. K contido em L. Extensão de corpos. Ou seja, K é um subcorpo de L, só. Tá bom? Então, eu vou dizer que um elemento A em L é algébrico sobre K se existe um polinômio com coeficiente sem K. Tal que P de A é zero. Polinômio não nulo, hein? Não nulo. Tal que P de A é zero. Tá bom? Então, exemplo. Sei lá, exemplo. Pega essa extensão aqui. Tá bom? Então, o número A igual a raiz de 2.
Ele é um elemento de R, ele não está em Q, né? Mas ele é algébrico. É raiz. É algébrico sobre Q. Ele é a raiz do polinômio x ao quadrado menos 2, né? Que tem coeficiente sem Q. Tá bom? É algébrico. Quando o elemento não é algébrico, ele é chamado de transcendente. É transcendente se não é algébrico. Tem a definição de algébrico de transcendente. Exemplo. Extensão. O número π, por exemplo. Transcendente. Π. Transcendente sobre Q. Número E também é transcendente. Então, eu vou dizer que a extensão é algébrica quando todo elemento é algébrico. Tá? Então, 3. Eu digo que a extensão é uma extensão algébrica se todo elemento é algébrico. É algébrico sobre K. Se não, eu vou dizer que a extensão é transcendente. Tá? Então, por exemplo, uma extensão algébrica, eu já estou mostrando aqui no exemplo anterior que R não é uma extensão algébrica de Q, né? Mas, por exemplo, eu posso considerar Q contido em Q raiz de 2. Q raiz de 2 são todos os elementos da forma A mais B raiz de 2 sobre C mais D raiz de 2, tais que A, B, C, D estão em Q e o par CD é não nulo. Denominador é não nulo, né? Então, essa é uma extensão algébrica. Tá bom? Agora eu vou dizer que significa um corpo ser algebricamente fechado. K é algebricamente fechado. Se todo elemento em K. Não, se todo polinômio com coeficiente CK tem raízes, né? Se todo P de X aqui. Não constante, né? Polinômio não constante. Possui raízes em K. Corpo algebricamente fechado. E por exemplo, os números complexos, né? Termo fundamental da álgebra. Ser um corpo algebricamente fechado. Uma observação em que todo corpo algebricamente fechado é infinito. Se K é algebricamente fechado,
Então, K é infinito. Vocês podem provar como exercício. E um fato bem conhecido, tá? Imagina que K é infinito e tenta construir um polinômio que não tem coeficiente em K, né? Pega os elementos de K, faz x menos A1, x menos A2, vezes, né? X menos A1 vezes x menos A2 vezes x menos A3. Imagina que tem três elementos, né? Então considera esse polinômio mais um. X menos A1, x menos A2, x menos A3 mais um. Então esse polinômio agora não tem raiz em K, né? Então não pode ser finito. Tá? Então, temos três conceitos aqui, né? Algebricamente fechado, infinito, corpo sem infinito e característica zero. Então já vimos que característica zero implica infinito. E aqui eu estou dizendo algebricamente fechado também implica infinito. Tá? Mas as voltas não são verdadeiras. Infinito não implica característica zero, como já vimos. Infinito não implica algebricamente fechado, porque, por exemplo, Q é um corpo infinito que não algebricamente fechado. Né? Seria um contraexemplo aqui. Q é infinito. Isso. Q é infinito. Não é algebricamente fechado. Algebricamente fechado, né? Por exemplo, esse polinômio x² menos 2 não tem raiz sem Q. Então não é algebricamente fechado. Tá? Tem coeficiente sem Q, mas não tem raiz sem Q. Tá? Então, o que seria o fecho algébrico? Né? Então, dado um corpo. Então, dissemos, né? Que, lembra que tínhamos essa extensão, né? Dissemos que ele é o fecho algébrico de K. Se, primeiro, for uma extensão. Segundo, é uma extensão algébrica. É uma extensão algébrica. Ou seja, todo elemento da extensão é algébrico sobre R. Terceiro, ele é algebricamente fechado. Tá bom? E a gente utiliza a seguinte notação. Ele é denotado como K-barra. Fecho algébrico sempre é denotado como K-barra. Ele existe e é único. Tá? Esse fecho algébrico sempre existe e é único. Mas isso ainda não vamos mostrar. Tá bom? Eu acho que com essas definições completamos o entendimento desse nosso exemplo 2, né? Que eu queria falar aqui, que é o fecho algébrico. Né? E por que infinito, né? Aqui, olha aqui que eu disse, é infinito porque é algebricamente fechado. Isso tá nessa observação aqui. Se é algebricamente fechado, tem que ser infinito. Tá bom? E aqui essa notação, F barra, quer dizer o fecho algébrico. Ou seja, uma extensão de FP é uma extensão algébrica de FP. Eu tenho um corpo L, tal que todo elemento de L é raiz de um polinômio com coeficiente em FP. E é uma extensão que é algebricamente fechada. Ou seja, todo polinômio com coeficiente em L tem raízes em L. Tá bom? A resposta aqui às três perguntas do Hard são não. Eu vou deixar vocês se divertirem estudando esses exemplos. Essas respostas. Tá? Vocês tentam encontrar um motivo por que um não está contido no outro, por que o corpo não pode ser algebricamente fechado.
É claro que esse corpo aqui ele é algebricamente fechado, né? Por definição, ele é o fecho algébrico. Né? Então, se você mostrar, por exemplo, que esse... Bom, não vou falar isso. Vou deixar para vocês. Tá bom, gente? Então, esse é o conteúdo da primeira parte da aula. Eu queria fazer essa revisão de corpos, que a gente vai estudar com mais profundidade na segunda parte da matéria, tá? Mas não queria deixar. Essa característica é necessário pensar já nisso, porque quando é o primeiro momento onde aparece essa necessidade, né? Você deriva e aí pode virar zero, em princípio. Se você não tem cuidado, você tem um corpo que está trabalhando em C5 e você teria um polinômio de grau 5, né? Esse 5 desce e cancela o coeficiente, né? Então a derivada não é um polinômio de grau 4, vai ser um polinômio de grau menor. Então você tem que tomar esses cuidados. Tem mais polinômios cuja derivada é nula, né? Lembra que todas as... Se na expressão do polinômio só aparecem múltiplos da característica, né? C5, aparece x5, x10, x15, x20, na hora que você deriva, isso dá zero. Né? Então, aparece muito novo, muito polinômio com derivada nula, além das constantes. Né? É isso que a gente ganha com característica positiva. Tá? Então, vamos fazer um intervalinho aqui. Vou parar a gravação. E depois a gente volta a nosso mundo real de polinômio, de domínios. De polinômios com coeficientes num domínio, num corpo, num anel. Tá? Vamos sair um pouquinho de... Vamos relacionar um pouquinho o que acontece com as raízes no domínio e no corpo. Tá? Então, vamos... o que vem agora é... E as em Z e em Q. Tá? Então, às 10 horas a gente continua. Vou parar aqui a gravação.